Eu sou a Luana Lourenço e eu estou aqui hoje para falar sobre a introdução dissertativa na prática. Na aula passada, eu falei sobre a estrutura da introdução roteiro e disse que seriam necessárias algumas partes como tese, apresentação do argumento 1 e apresentação do argumento 2. Mas o que seria a tese? A tese é você olhar para o tema, buscar as palavras que são importantes e complementar com a sua contribuição. Ora, Luana, ainda está muito abstrato. Por isso, nós vamos buscar aqui agora, nesse documento que eu vou colocar aqui do hoje, nós vamos construir uma tese juntos para que vocês possam entender o que eu estou colocando aqui para vocês. Antes de ir, só um detalhe. Se inscreva aqui no canal, deem as suas contribuições, deem os seus likes aí. Coloquem as sugestões que vocês querem, que vocês buscam, temas que vocês querem que a gente comente aqui sobre repertório, enfim. Em 2015, caiu o seguinte tema: persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Muitos alunos, muitos candidatos na época só falaram sobre a violência contra a mulher. Isso é muito perigoso, porque na verdade a banca, o Enem, queria que o candidato se propusesse a falar sobre a persistência da violência contra a mulher dentro do Brasil, na sociedade brasileira. Então a gente não pode descartar nenhuma palavra do tema, extremamente super, hiper, mega importante. Então, acompanhem comigo aqui. Olha só, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Isso aqui foi o tema do Enem de 2015. Como é que eu poderia construir uma tese aqui? Vamos lá. Não podemos esquecer da palavra persistência, violência contra a mulher e não esquecer que se trata do Brasil, é uma realidade brasileira. Olha só que interessante. Eu não deixei de abordar palavras necessárias à tese que estão aqui no tema. Então, olha só. Perceberam? Olha o tema aqui, a persistência da violência contra esse gênero, que no caso é a mulher. Vou até grifar aqui de amarelo. Observe que ficou até muito juntinho, né? Bem parecido aqui, mas a contribuição que eu dei, que aí eu vou colocar com outra cor, para que vocês possam verificar isso aqui, foi importante para que eu pudesse compor a minha tese. Isso aqui é chamado de tese. Então, acredito que vocês consigam fazer isso muito bem. Vamos para esse tema aqui que também é importante. Eu já deixo aqui para vocês. Próxima aula eu vou fazer o desenvolvimento. Eu vou continuar o desenvolvimento desse texto, tá bom? E na outra eu vou fazer a conclusão com a proposta, com todos os agentes, tudo bonitinho, segundo o Enem, conforme o Enem, para que você ganhe uma nota excelente, rumo ao 1000, tá ok? No segundo tema, eu criei esse tema: a necessidade de políticas públicas para reverter o caos do sistema penitenciário brasileiro. Muitos alunos vão dizer assim, eu vou perguntar, qual que é o tema? Sistema penitenciário brasileiro. O foco maior é isso, mas a gente não pode esquecer de nenhuma palavra que compõe esse tema, extremamente importante, a questão da reversão do caos do sistema penitenciário brasileiro. Para isso, a necessidade de políticas públicas. Olha só, eu já criando uma tese, ó. Eu já criando uma tese. Então, eu coloquei duas sugestões de tese aqui, ó. Esta ou esta aqui de baixo, com os possíveis argumentos aqui também. Na primeira sugestão de tese. Primeiro, no Brasil. Já deixei claro onde se trata, porque aqui eu tô falando do sistema penitenciário brasileiro. O caos do sistema penitenciário deve-se à ineficiência de políticas públicas, por isso a questão da necessidade de políticas públicas. Já falei daqui do caos do sistema penitenciário, tá? Tendo, portanto, a nação, o Brasil, o dever de reverter essa situação, ó. Reverter o caos, ó. Reverter essa situação. Que situação? O caos do sistema penitenciário brasileiro.
Isso aqui é uma tese. Ou outra sugestão de tese, com foco na reversão do caos do sistema penitenciário em território nacional, que é a mesma coisa que brasileiro no Brasil, torna-se urgente a necessidade de políticas públicas. Observe que um é muito parecido com o outro. Diferentemente desse aqui, que eu deixei o tema muito igualzinho que está aqui em cima, esse aqui, o tema que está aqui, eu diluí ele aqui, ó, na tese. Então, vocês podem observar que cada palavrinha ficou distribuída aqui, não juntinha. Quanto à questão dos aspectos dos argumentos, o que foi que eu pensei? Pesquisando, gente, tudo é pesquisa. Não pense você que você vai sentar e que você vai falar assim, não, eu vou ter ideias do além sem pesquisar nada. Não, tudo, muitos temas que eu pego, e muitas vezes eu não tenho habilidade para escrever porque eu não conheço muito a fundo, não sei muito a respeito do tema. Eu tenho que pesquisar. E nessas pesquisas eu vou descobrindo alguma coisa que eu falo, poxa, isso pode ser o argumento 1, isso pode ser o argumento 2. E pesquisando eu verifiquei que, infelizmente, o nosso sistema penitenciário ele sofre de carência em relação às atividades laborais aos presos. E como o trabalho dignifica o homem, essa pessoa ela sai sem um amparo de atividade laboral que possa incluí-lo na sociedade quando ele sair daquele mundo. Outro exemplo também que eu coloquei como pesquisando como argumento 2 foi a questão do espaço físico. Não há critérios necessários para a separação dos presos de acordo com os níveis de periculosidade. É um problema, porque aquele que é menos opressor, né, a gente pode dizer assim, vai se tornar mais opressor ainda, né, quando sair de lá. Porque o oprimido tende a se tornar opressor, segundo Paulo Freire. Eu já estou adiantando os repertórios aqui, tá bom? Mas isso aí eu deixo para a próxima aula. Enfim, olha só os argumentos. Verifiquem comigo os argumentos. Argumento 1. Pouca oferta de trabalho dentro dos presídios brasileiros. E o argumento 2, necessidade de políticas mais criteriosas para a separação dos presos. Lembrando a questão da introdução, tese, apresentação do argumento 1 e apresentação do argumento 2. Então vamos lá, eu fiz uma legenda aqui. Aquilo que for tese, eu vou colocar rosinha. O que for argumento 1 vermelho, argumento 2 eu vou colocar de azul. E o elemento conectivo, que é muito importante, que é competência 4 do Enem, eu vou grifar de amarelo, ok? Então eu escolhi aquela segunda tese que eu fiz lá. Então vou grifar de rosa. Com foco na reversão do caos do sistema penitenciário em território nacional, torna-se urgente a necessidade de políticas públicas. Então vamos lá. Isso aqui é tese. Vamos colocar de rosa. Atinente a isso, ó, o elemento de conexão, minha gente, muito importante, de amarelo. É relevante analisar as causas perpetuadoras do problema, das quais se ressaltam a pouca atividade produtiva oferecida aos internos. Olha lá, argumento 1 vermelho. E a escassez de políticas mais criteriosas para a separação dos presos conforme níveis de periculosidade, azul. Olha só, conforme a minha legenda, tese, argumento 1, argumento 2 e elemento de conexão. Esse elemento de conexão, gente, ele é muito importante, muito importante. Alguns alunos me perguntam assim, professora, eu posso separar dos dois argumentos aqui por meio de um ponto final e colocar outro elemento de conexão? Pode, sem problema algum. Olha só, eu posso até fazer aqui para vocês, ó. Vou copiar, vou colar. Vou deixar do jeitinho que tá aqui, só que eu vou fazer uma alteração, ó. Atinente a isso, é relevante analisar as causas perpetuadoras do problema, das quais se ressalta a pouca atividade produtiva oferecida aos internos. Vou botar um ponto aqui, vou colocar aqui. Além dessa questão, a escassez de políticas mais criteriosas para a separação dos presos conforme nível de periculosidade. Então, olha aqui, ó. Além dessa questão, é o outro elemento de conexão. Qual que é a diferença deste aqui? Dá um print aí, hein?
Qual a diferença deste para este? Que aqui eu criei mais um elemento de conexão. Ao invés de eu fazer uma introdução em 2 períodos, como eu fiz aqui, aqui eu criei mais um período, que é muito importante, tá? Quanto mais amarelinhos eu tiver, que são os elementos de conexões, mais pontuação eu ganho na competência 4 do Enem, ok? Próxima aula eu vou dar continuidade a esse texto em que eu vou falar do argumento 1 e eu vou falar do argumento 2 seguindo aquela estrutura, tá bom? Da ideia central, da análise, do repertório e da conclusão do parágrafo. Amores, hoje eu fico por aqui. Mas na próxima aula eu vou dar continuidade a esse tema sobre o sistema penitenciário, o caos do sistema penitenciário brasileiro, sobre a questão da necessidade de políticas públicas para reverter. Então fique comigo, eu vou falar sobre repertório, algo muito importante para que vocês possam utilizar aqui. Eu preciso que vocês curtam a página, dê os seus likes, comente aquilo que vocês querem de contribuição, que eu possa pesquisar, que eu possa contribuir para a vida de vocês. Se inscreva no canal para que cheguem as notificações em seu celular. E é isso, eu aguardo vocês aqui novamente, viu? Afinal de contas, é escrevendo que você vai aparecer. Um beijo!